Vamos falar de guerra espiritual, estudo de caso, o meu caso. Quando eu estava no curso de teologia, eu tinha 20 anos de idade. Meu primeiro professor de teologia, já falecido, pastor de teologia não, de homilética, que é a arte da pregação. Então, meu primeiro professor de homilética, pastor Jeremias, que já é falecido, numa das primeiras aulas, não sei se foi, provavelmente na primeira aula, ele disse o seguinte: antes de pregar aos outros, pregue para você mesmo. Antes de aplicar a palavra ao coração dos outros, aplique ao seu próprio coração. Ele disse: a palavra nunca vai alcançar o coração dos outros, a palavra dita por você nunca vai alcançar o coração dos outros se ela não sair do seu coração. Aquela lição, aquela fala introdutória da matéria foi muito importante para mim e eu tenho aplicado isso à minha vida desde então. A palavra de Deus, amados, arde no meu coração. E eu já estou com 58 anos, meus pais conheceram o Evangelho e se converteram a Cristo quando eu tinha 4 anos de idade, em 1972. Então, eu sou criado no Evangelho desde os 4 anos de idade. E meus pais se converteram na Igreja Batista, foram batizados na Igreja Batista. E às vezes eu digo, eu sou batista por 2 motivos. Um é porque eu conheci a Cristo na Igreja Batista. E quando eu cresci, tive entendimento e olhei as outras igrejas de outras denominações, eu concluí que os ensinos que eu estava recebendo na Igreja Batista eram corretos, segundo a Bíblia, e que não faria sentido eu mudar para outra igreja de outra denominação. Então eu tenho seguido a fé em Cristo na Igreja Batista, mas eu sempre digo assim, mais do que batista, eu sou cristão, meu compromisso é com Cristo. E sei que as denominações evangélicas, e aí você pode pensar numa infinidade de nomes de igrejas e denominações evangélicas, elas são apenas instrumentos de Deus. Nenhuma delas retém, vamos dizer, toda a verdade, é dona de toda a verdade. Inclusive eu, como batista, eu já tenho 58 anos, há 54 anos que eu sou batista, desde que meus pais se converteram, eu sou crítico de algumas coisas, eu sei de algumas falhas da nossa denominação. Ela tem suas falhas, tem suas limitações. O fato é, a Bíblia diz que a fé, a crença em Cristo, é uma guerra só, uma guerra constante. Quando nessas palavras de Judas, verso 3, sugiro que você abra sua Bíblia em Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, ele está encostado em Apocalipse. Então, nas palavras de Judas, a vida cristã é uma guerra. A vida cristã como um todo é uma guerra. Tem até uma parábola de Jesus onde ele diz assim, qual é o homem que vai sair à guerra? O rei que vai sair à guerra com o seu exército, e ele primeiro não faz um cálculo para ver se com 10 mil soldados ele terá a possibilidade de vencer o exército que vem contra ele com 20 mil. Então, não é que Jesus está exatamente naquele texto comparando a vida cristã a uma guerra, mas ele usa isso como uma parábola de que quando nós decidimos seguir a Cristo, nós temos que fazer um cálculo, uma avaliação da nossa decisão mesmo. Porque a vida cristã não é uma brincadeira, a vida cristã é uma guerra. Olha o que diz Judas 3, ele diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé que de uma vez por todas, fé de uma vez por todas confiada aos santos. Aos santos aqui são aos cristãos, aos
crentes em Cristo, nascidos de novo, por meio da obra do Espírito Santo. E ele está dizendo, é uma guerra, ele diz, a batalha pela fé, de uma vez por todas confiar aos santos. Ele chama aqui de batalha. Eu prefiro chamar de guerra, porque a guerra é feita de muitas batalhas. Por isso eu prefiro usar esse termo mais geral, mas batalha é perfeitamente correto e bíblico. A vida cristã é uma guerra. A vida cristã, enquanto Deus está nos chamando para andar com Ele, para buscar santidade, para nos encher com a palavra de Deus até transbordar, nos encher com o Espírito Santo até transbordar, nos deixar usar pelo Espírito Santo para manifestar os frutos do Espírito, a viver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus está agindo em nós para produzir isso em nossas vidas. Deus está trabalhando pelo Espírito Santo e pelas circunstâncias para nos formar a imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. O outro texto que eu citei, Gálatas 5, 22 e 23. Enquanto Deus está agindo em nós para nos moldar e nos usar, ultimamente a gente tem cantado bastante na Igreja Redenção, uma música que se canta em muitas igrejas que diz assim, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, uma música da Aline Barros. Enquanto Deus, através do Espírito Santo, através das circunstâncias, está agindo em nossa vida para nos transformar na imagem de Cristo, o diabo está agindo, o diabo e seus demônios, o diabo, o mundo, né, o sistema mundano, o pecado que domina o mundo, essa coalizão maligna está o tempo todo se opondo para impedir que isso aconteça na nossa vida. Já disse aqui, volta a esse ponto. Toda vez que um cristão faz o propósito de andar mais em santidade, consagrar-se mais ao Senhor, ser um crente mais fiel, congregar mais, estudar a palavra mais, orar mais, toda vez que o cristão faz estes propósitos, se prepare porque vem oposição. Vem oposição. Não é que uma pessoa entregou a vida a Cristo, agora a vida dele foi resolvida. Muitos cristãos cometem esse erro de achar que ele entregou a vida a Cristo, a vida dele agora está resolvida. Amém. Ele resolveu o principal problema da sua vida, que se chama o pecado, que é não crer em Cristo. Esse problema ele não tem mais, porque agora ele crê em Cristo, está lá em João 16, verso 9. Mas o cristão, enquanto neste mundo, ele ainda está nessa guerra contra o pecado. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo, me parece que 12 ou 13, ele diz, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos no meio de uma batalha em que de um lado está Deus com Cristo, com o Espírito Santo, com anjos, querubins, serafins, agindo para nos atrair para si. Do outro lado está o diabo com suas hostes de principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, o diabo e seus demônios agindo para nos desviar deste propósito. O exemplo disso é Cristo, que quando foi iniciar o seu ministério, procurando João Batista para que então ele fosse batizado, agora a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele passou 40 dias e 40 noites em oração, em consagração ao Senhor, nesta grande batalha espiritual. Onde uma das propostas do diabo foi, você não tem que se submeter a Deus, seu Pai, para conquistar o reino pela morte na cruz. Você pode conquistar todos os reinos do mundo se curvando a mim. Então você entende que quando nós decidimos seguir a Cristo, uma batalha espiritual se forma. Então o que eu quero dizer é que agora, eu com 58 anos,
eu olho para trás, eu estou neste momento olhando para trás, né, já há alguns meses, fazendo uma espécie de retrospectiva na minha vida e vendo esta batalha na qual, durante muito tempo, eu não tinha consciência da grandeza e da gravidade desta batalha, mas que ultimamente eu tenho tido consciência disso. Ultimamente, Deus tem me dado consciência desta batalha como nunca antes na minha história de 54 anos com o Evangelho. Como eu me batizei aos 13 anos, eu já tenho, então, 13 menos 58 dá 45 anos comprometido. Aliás, não era 13, era 14, são 44 anos que eu estou verdadeiramente comprometido com o Evangelho, sendo que eu diria talvez a maior parte desse tempo eu não tinha noção da grandeza que é, da realidade, quão real é a guerra espiritual que um cristão está. Eu tenho dito aqui, vocês já me ouviram falar disso, vou encerrar esse vídeo dizendo isso. Eu e você, se você sabe, você está numa guerra espiritual. Se você não sabe, você também está. Quando você tem consciência da guerra espiritual, você está melhor preparado para enfrentar esta guerra. Quando você não está consciente da guerra espiritual, você fica vulnerável às circunstâncias. Se você está seguindo a Cristo sem consciência da guerra espiritual, é pura graça de Deus sobre a sua vida. Como também a consciência da guerra espiritual, também é graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas amanhã eu vou continuar esse depoimento, porque eu vou vir lá de trás, do início da minha história, contando como essa guerra espiritual tem se tornado uma realidade, uma consciência na minha vida. Deus o abençoe. Amanhã, 5h30, a gente volta. Grande abraço a todos. Dá um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais que você possa compartilhar.